Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papiro de História. Na aula anterior, nós falamos sobre a invasão holandesa durante o período da União Ibérica, após ali o estabelecimento da União Ibérica, né? Recapitulando, a gente entende que a União Ibérica foi nada mais nada menos que a anexação dos domínios portugueses ao domínio espanhol. Então, a partir daí, constituiu-se a União Ibérica. Então, a gente viu também, nas aulas anteriores, que Dom Fernando, ele acabou morrendo, que era o rei de Portugal, né? Acabou morrendo na batalha de Alcácer-Quibir, e na realidade ele sumiu, ele desapareceu. O corpo dele não foi encontrado, então foi dado como morto, e como ele não tinha nenhum sucessor legítimo, aí acabou sendo anexado aí pelos domínios espanhóis. Então a gente já entende que a partir daí tornou-se a União Ibérica, essa anexação de tudo que é do território português, tudo que pertence a Portugal acabou pertencendo também à Espanha. E aí a gente viu também que, pelo fato de os portugueses terem um ótimo relacionamento com os holandeses, estava tendo aí, vamos dizer assim, um momento de paz entre eles, um momento de parceria, no que tange aí ao comércio. O comércio que, por hora, estava sendo muito forte, que era o pau-brasil, e depois aí a gente viu que o açúcar acabou também se despontando. Entretanto, os holandeses são inimigos dos espanhóis, e aí isso acabou gerando um atrito pelo fato da Espanha ter anexado Portugal em seus domínios, então isso acabou gerando um atrito e os portugueses acabaram sofrendo pesadamente nas mãos dos holandeses. Por quê? Eles viram que essa União Ibérica traria ruídos muito grandes aos interesses holandeses, aos interesses, sobretudo, dos Países Baixos. Holanda, na realidade, era uma província dos Países Baixos altamente lucrativa. Entretanto, eles eram, como se diz, colônia espanhola. Mas depois que eles conseguiram a independência, aí eles decidiram atacar. Não, vamos dar uma resposta. Essa União Ibérica ela não pode ficar dessa forma. Essa anexação de toda a colônia portuguesa, ela não pode ser no domínio espanhol. Então, nós vamos atacar. E foi aí que eles decidiram vir para o Brasil. E lá naquele primeiro momento a gente viu que eles foram para a cidade de Salvador e se estabeleceram por lá e ficaram durante um ano até que a população se juntou e expulsou os holandeses daquela região. Muito bom. Então aí a gente encerrou essa primeira parte. Aí a segunda parte, que é basicamente o retorno dos holandeses aqui no Brasil, a gente vai ver que eles ficaram por mais tempo. E a região, apesar de ter sido Nordeste, não foi especificamente Salvador, e sim Pernambuco, sobretudo Olinda e Recife, que são as cidades ali onde tinha uma produção açucareira bombástica e que poderia trazer altos lucros para os holandeses. Então era nesse mercado, era nessa espinha dorsal da economia ibérica, vamos dizer assim, que os holandeses decidiram atacar. E aí, em 1630, a Companhia das Índias Ocidentais decidiu financiar novamente um empreendimento holandês para o território brasileiro. E aí a gente já vai ver que, a partir desse momento, os holandeses eles estão investindo pesadamente em homens e equipamentos para poder, de uma certa forma, estabelecer colônia nesse território, nesse novo mundo que foi descoberto. E como o açúcar estava dando muito sucesso, o beneficiamento, o refino que eles estavam oferecendo para os portugueses até o presente momento, antes dessa União Ibérica, estava sendo grande sucesso na Europa, então eles queriam tomar conta disso, eles queriam dominar essa situação. Durante a invasão, o governador-geral de Pernambuco, Matias de Albuquerque, foi o responsável pela liderança da resistência em sua capitania. Embora os recursos humanos e financeiros na época eram escassos, Albuquerque mobilizou o máximo de pessoas e equipamentos possíveis para defender a região açucareira. Mas a resistência não foi páreo para os canhões holandeses. Muitos foram mortos, outros fugiram e foram capturados. Em 1625, grande parte da população resistiram bravamente à invasão e partiram para o ataque, expulsando os holandeses de Salvador. Já na segunda tentativa, os holandeses ganharam um importante aliado na luta contra a resistência, Domingos Fernandes de Calabar. Proprietário de terras, Calabar foi o responsável por facilitar a entrada do invasor em Pernambuco. Ele informou onde se concentrava os membros da resistência. Informação importante para a conquista.
Então, tendo vamos dizer assim, um olheiro no solo brasileiro que pudesse facilitar o caminho dos holandeses, isso daí foi importante. Então, Calabar, Domingos Calabar, ele foi considerado, ele é até hoje, né, historicamente considerado como traidor da coroa portuguesa, porque ele começou a delatar aonde estava todo o assentamento, todo o ajuntamento e principalmente aonde se localizavam os engenhos, aonde se localizava toda a produção, todo o escoamento daquela produção. E esse camarada ele trouxe um prejuízo muito grande para a economia colonial naquela época, pelo fato dele ter feito isso, porque na realidade ele queria obter vantagem em cima disso daí. E foi por esse motivo que ele acabou entregando tudo nas mãos dos holandeses, para que os holandeses pudessem vir e se estabelecer aqui por mais tempo, para que eles pudessem transformar essa colônia tão sonhada que eles queriam, porque todos nós sabemos que grande parte da Europa não aceitava, assim como os holandeses, né, não aceitavam de maneira alguma que todo o território que fosse descoberto, recém-descoberto, fosse simplesmente repartido entre Portugal e Espanha. Já falamos sobre isso lá atrás, no que tange aí o Tratado de Tordesilhas e Bula Intercoetera. Então, por esse motivo, eles queriam vir para cá e se estabelecer, e aí encontraram essa pessoa aí que acabou facilitando o lado deles. E aí, munidos de informações, é lógico que os holandeses eles foram em pontos estratégicos, ou seja, tendo informações, como já disse anteriormente aí no vídeo, eles acabaram entrando nos engenhos locais estratégicos aonde se concentrava a produção de açúcar e ali começaram a destruir. Muitos senhores de engenho acabaram tendo prejuízos enormes, pessoas acabaram sendo capturadas, mortas até mesmo, e outras fugiram, no caso os escravos, e indígenas também que eram escravizados aí também acabaram fugindo, e todo o sistema açucareiro parou. E então a economia portuguesa que se movimentava em torno disso, ela acabou se estagnando pelo fato aí do ataque holandês. E aí a gente vai ver que após inúmeras batalhas e sair vitoriosa, a Holanda finalmente passa a controlar Pernambuco. A partir daí, a Companhia das Índias Ocidentais organiza toda a estrutura para um novo governo, a fim de a fim de melhor administrar a nova colônia. Em 1637, Maurício de Nassau é nomeado governador do Brasil holandês, e faz uma série de ajustes técnicos na estrutura das cidades devastadas durante as inúmeras batalhas. Como a gente falou, tudo que foi encontrado teve que ser destruído pelo fato vamos dizer assim, um poder, mostrar-se uma força de reação. Se os brasileiros, no caso ali, decidissem entrar para enfrentar contra os holandeses, eles enfrentariam com grande fúria. Então, por esse motivo, tudo foi devastado, tudo foi tomado. Mas Maurício de Nassau, depois que ele assumiu, ele trouxe consigo uma série de melhorias, uma série de preocupações, melhor dizendo, também para que pudesse dar certo esse novo empreendimento, essa segunda fase. Falharam na primeira fase, que a gente já viu, e agora o intuito deles, eles vieram para ficar, eles vieram para poder produzir e comercializar esse material tão precioso que é o açúcar na Europa e na América Central. E aí, como a Companhia das Índias Ocidentais decidiu investir pesado, a gente vê que durante o início do governo de Maurício de Nassau, muitas coisas acabaram se arregimentando. Melhorias feitas por Nassau. Primeiro, ele fez um upgrade no sistema açucareiro, dando qualidade ao produto final. Faz acordos com os senhores de engenho, concede empréstimos aos donos de engenho para a reconstrução da estrutura açucareira, diminui os tributos cobrados aos donos de engenhos, modernizou a cidade de Recife, construindo canais, pontes, parques e muito mais, criou o Museu Natural, Zoológico, Jardim Botânico de Recife. Além disso, Nassau estabeleceu um bom relacionamento com a sociedade, investiu em melhorias no serviço de coleta de lixo e no corpo de bombeiros. Então Nassau ele queria fazer dar certo essa nova colônia holandesa.
Então, por esse motivo, ele trouxe esses ajustes, esses investimentos aí para quê? Para que pudesse, de uma certa forma, convencer a população que eles não eram inimigos, eles estavam aqui, precisavam expulsar os portugueses com fogo e fúria, mas que os brasileiros poderiam ter muitos benefícios através do domínio deles, através do controle. E, além disso tudo que foi citado, Nassau, apesar de ser um calvinista, ou seja, de ser judeu, ele, de uma certa forma, decidiu facilitar a questão religiosa. Porque a gente sabe que, naquele tempo, muitas coroas gostavam de impor, ou seja, todo o domínio, seja ele português, espanhol, inglês, francês, ele tinha uma religião, tinha que seguir a religião da coroa portuguesa, da coroa a qual estava dominando. Então, os holandeses eles facilitavam. Como a maioria da população era católica, ou grande parte da população era católica, eles decidiram trazer ali uma certa liberdade religiosa, dar essa condição de que a pessoa poderia, sim, praticar sua fé cristã, que era aquela que já vinha sendo praticada desde 1500, ou mais precisamente desde 1530, que foi quando o Brasil de fato começou a ser colonizado. Então, isso acabou trazendo assim uma série de conforto para as pessoas, para a população, e Nassau acabou ganhando esse campo das ideias aí, começou a ampliar todo o sistema açucareiro, todo o sistema político para os holandeses, ele começou a se espalhar ali naquela região. Já estabelecido, a gente vê que toda a estrutura açucareira, depois desses investimentos aí que foram concedidos aos senhores do engenho, volta a funcionar. E o açúcar, que por hora até foi interrompido o abastecimento na Europa, voltou a todo vapor a ser oferecido, né, pelas colônias ali que estavam sendo dominadas pelos holandeses. E os holandeses, de fato, eles estavam se sentindo confortáveis, queriam ampliar, e toda essa estrutura política que Nassau impregnou ali acabou dando certo. Ele trouxe toda a situação bem, extremamente arquitetada. Só que membros da União Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, estavam atentos a isso. E tudo isso estava causando problemas, estava causando atritos. Foi aí que os portugueses decidiram entrar em guerra contra os espanhóis, pela dominação. E aí a gente vê que em 1640 ocorreu o quê? A Guerra da Restauração. O que seria? Esse movimento foi entre os portugueses e o Reino de Castela, colocando fim à União Ibérica. Após longos embates, portugueses e espanhóis encerraram a guerra e estabeleceram o Tratado de Lisboa em 1668. Após isso, a Espanha passou a reconhecer a autonomia portuguesa. A partir daí, dava início à dinastia dos Bragança, onde o primeiro rei dessa dinastia era Dom João IV. Essa situação, esse tratado, esse reconhecimento da autonomia, de uma certa forma, traria algumas ameaças para o que os holandeses, por hora, conseguiram dominar. Então, assim, os portugueses, de uma certa forma, obteve, vamos dizer assim, todos os domínios, todas as posses que por hora estava sendo controlado pelos espanhóis, e também teve o reconhecimento da sua autonomia. Beleza. E agora, o que vai acontecer? Será que os portugueses vão aceitar que os holandeses permaneçam em seu território, em sua colônia altamente produtiva, que fornecia todo o aparato, que era a peça de engrenagem da economia portuguesa, sobretudo na América do Sul, na América Latina? Então, de uma certa forma, isso trazia uma preocupação, tanto para os holandeses quanto para os espanhóis. Só que os espanhóis, de uma certa forma, reconheceram essa autonomia. Então, após essa guerra da restauração e após esse reconhecimento, a gente vê que tudo isso pode trazer assim, uma grande preocupação para os holandeses. Agora a gente pode ver que os holandeses tinham com que se preocupar, não só pelo fato dos portugueses terem retornado vamos dizer assim, o controle de tudo, parcialmente de tudo, mas pelo simples fato, a Holanda, nesse exato momento, estava participando da Guerra dos 30 Anos. O que seria essa guerra? Era uma guerra religiosa, onde os países da Europa Central estavam envolvidos. E a Holanda, obviamente, estava inserida dentro desse contexto. Mas o que isso interfere?
interferem em investimentos, em dinheiro, equipamentos, em recursos humanos, o que seria escasso, o que não daria tempo hábil para que os holandeses pudessem alocar, ou seja, deslocar todo esse aparato humano da Europa juntamente lá para a sua produção, para Pernambuco, e salvaguardar ou até mesmo resistir a uma tentativa de invasão dos portugueses. Então a gente vê que essa guerra dos 30 anos foi da seguinte maneira. Um dos maiores conflitos sangrentos da história europeia, a guerra ocorreu de 1618 a 1648 e tinha motivações religiosas. Os holandeses estavam inseridos nesta guerra e isso tornou-se ruim para a manutenção do controle da região açucareira. Todo o aparato, seja humano ou material, estava sendo utilizado na guerra, o que inviabiliza a devida atenção na produção. Um outro aspecto negativo era o reconhecimento da independência portuguesa. Isso causaria uma grande ameaça aos interesses holandeses. É como eu disse, de uma certa forma, os holandeses estavam com a corda no pescoço. Eles tinham, de uma certa forma, buscar ali uma pronta resposta, uma melhoria, sei lá, um investimento a curto prazo para que eles pudessem salvaguardar todo o empreendimento que por hora eles montaram. E, além disso, a gente pode ver que durante esse contexto todo, os holandeses investiram pesado para que toda essa estrutura voltasse a funcionar e voltasse a dar lucro. Então, de uma certa forma, não seria deixado assim de lado, de mão beijada. Mas para isso precisaria de pessoas, né, para poder estar salvaguardando todo esse aparato montado. E aí, como a União Ibérica acabou sendo dissolvida, ou seja, após a Guerra da Restauração, ela chegou ao fim, os holandeses acabam sendo pressionados ainda mais. E é lógico, eles vendo essa situação, muitas coisas começaram a acontecer, muitas coisas começaram a surgir a partir de 1640, que foi o período aí do fim da União Ibérica. E durante esse contexto todo, aconteceu a insurreição pernambucana. O que seria? Ocorrida em 1645, a revolta tinha como objetivo expulsar os holandeses do território brasileiro, após altas cobranças de impostos e pressão pela quitação dos empréstimos concedidos aos senhores do engenho. Além disso, após a saída de Nassau do governo holandês, os invasores começaram a limitar as práticas religiosas, uma vez que eles eram judeus, mas a população era católica. A partir daí, tropas comandadas por João Fernandes, apoiados pelo índio potiguar Felipe Camarão e o negro liberto Henrique Dias, iniciaram o combate contra os invasores. Tá muito bem claro de que a retirada de Nassau do governo não seria uma boa opção. Por quê? Nassau ele sempre pregava um bom relacionamento com todos. E aí o que estava acontecendo? A alta cúpula dos Países Baixos exigiu de Nassau uma cobrança pesada de impostos para que esse dinheiro fosse reinvestido para a coroa lá dos Países Baixos. E Nassau não concordava com isso. Além disso, eles queriam que Nassau não só cobrasse os impostos, aumentasse a cobrança dos impostos, mas também que cobrasse os empréstimos que foram concedidos por bancos holandeses. E isso, de uma certa forma, causaria ruídos, e aí Nassau ele foi destituído e teve que retornar para a Europa. E aí uma outra pessoa acabou assumindo o lugar dele e fez exatamente o que a coroa dos Países Baixos queriam. E isso, obviamente, causou um frisson muito grande. Os senhores de engenhos que tinha que lucrar, que tinha que recuperar todo o investimento que anteriormente, antes do ataque holandês, foi feito, eles tinham que recuperar esse recurso, eles não tinham como pagar. E se eles não tinham como pagar, então eles tinham que fazer o quê? Continuar trabalhando até recuperar. Entretanto, como eles estavam sendo pressionados o tempo todo pelo pagamento do empréstimo que eles realizaram, e além disso, essa suspensão dos impostos, das taxas menores ali dos tributos, acabou trazendo esse frisson. E muitos acabaram se reunindo, acabaram tramando planos para poder ir ao combate contra os holandeses. E aí, 1649,
foi a primeira, 1645, melhor dizendo, foi o primeiro ataque que eles deram contra os holandeses, contra os invasores, dando essa resposta de que eles já não eram mais bem-vindos ali. Poxa, mexeram naquilo que era mais precioso, que é a religião, a fé cristã, que já havia sendo cultuada há muitos e muitos anos, desde a Europa. Por que eles foram mexer nisso? E por que também foram mexer no bolso de cada um da população? Então, toda essa turba, todo esse conjunto de fatores acabou influenciando nessa insurreição pernambucana, que a gente vê os desdobramentos aí mais à frente. E aí a gente vê que tudo isso acaba tornando uma proporção muito gigantesca. As pessoas se unindo, mestiços, pessoas de tudo quanto é lugar que estava no território pernambucano, decidiram lutar. Decidiram mais uma vez expulsar os holandeses, assim como foi feito em Salvador, eles decidiram se unir. E aí a gente vai entender o porquê a coroa portuguesa não participou nesse primeiro momento. Vamos lá. Dentro do contexto da insurreição pernambucana, ocorreram diversas batalhas com ataques com destaque para a Batalha dos Guararapes. Ocorrida em dois momentos na história, a Batalha dos Guararapes foi importante para os portugueses no que tange à expulsão dos invasores. Em 1648, grande parte da população, liderada por Antônio Dias Cardoso, partiu para o enfrentamento com os holandeses na região do Morro de Guararapes, atual cidade de Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco. A ação foi essencial para o enfraquecimento das possessões do inimigo, onde os recursos humanos tornaram-se escassos. Em 1649, a primeira batalha chega ao fim. Então, a gente vê que nesse momento não há uma participação efetiva dos portugueses. Por quê? Por que os portugueses não entraram de vez nessa guerra? Existia um acordo de paz depois que foi selado aí essa situação aí com a Espanha, que os portugueses não atacariam, não poderiam atacar os holandeses. Então, esse acordo de paz, que é chamado Trégua de 10 anos, eles não poderiam fazer nada. Então, a população acabou indo sem nenhum recurso. E, curiosamente, a gente vê que durante esse contexto da primeira batalha de Guararapes, foi se reconhecido como forma de criação, foi a constituição do Exército Brasileiro. Por quê? Ali tinham militares, pessoas ali que pertenciam à segurança, mas que não eram efetivamente membros ali da coroa portuguesa, que acabaram transmitindo técnicas de guerrilhas e tudo mais, e houve essa miscigenação. Em Guararapes teve gente, tinha europeu, tinha indígena, africano, brasileiro, e os brasileiros daquela época, ou seja, filhos de portugueses nascidos em solo brasileiro, eram conhecidos como mazombos. E esses mazombos, eles lutaram bravamente para que os portugueses, para que os holandeses, melhor dizendo, pudessem ser expulsos do território e pudessem trazer novamente esse domínio, aquela região ali para os domínios portugueses. E aí a gente pode ver que no contexto histórico faz todo sentido para que os portugueses não entrassem nesse primeiro momento. Desde o início da revolta, o efetivo beligerante brasileiro era composto por pessoas da sociedade. Num primeiro momento, não houve a participação da coroa portuguesa devido ao Tratado de Trégua de 10 anos, firmado entre lusitanos e holandeses. O acordo firmado entre eles estabelecia que os holandeses devolveriam os territórios, mas manteria todos os negócios envolvendo o açúcar em seus domínios. Mas na prática, o invasor impôs várias exigências para continuar refinando o açúcar produzido na colônia. Isso causou fúria nos lusitanos, que decidiram se unir à população para a expulsão holandesa. E aí a gente vê que, efetivamente, os portugueses eles quebraram esse acordo, esse tratado. E aí eles partiram. A gente vê que durante esse tempo todo, a população estava ali lutando bravamente, incansavelmente contra o invasor. Não tinha recursos, não tinha aparatos, eles só tinham homens, eles só tinha o território. Enquanto, do outro lado, o lado do inimigo, tinha canhões, tinha armamentos, tinha pessoas treinadas, pessoas que eram preparadas para a guerra.
preparadas para guerrear. Então, foi uma batalha intensa, onde muitas pessoas morreram, muitas vidas foram ceifadas dos dois lados. Mesmo assim, resistiram bravamente, e os portugueses, de uma certa forma, decidiram se unir. Por quê? Os holandeses não estavam cumprindo com o acordo. Eles não queriam devolver, ou melhor, eles devolviam, mas parcialmente. Eles queriam manter esse domínio, o domínio do açúcar. E isso não seria lucrativo para a coroa, porque, de uma certa forma, eles estariam anexados aqui em solo nacional, e ali eles iriam beneficiar a coroa dos Países Baixos. Os holandeses, vendo que estava perdendo cada vez mais terreno, decidiu recuar. E aí, em 1649, para ser preciso ali, finalzinho de janeiro de 1649, cessa a primeira batalha dentro do contexto da insurreição. Entretanto, a gente vê que a segunda batalha, ela inicia e de uma forma mais sangrenta e mais decisiva, que é onde a gente vai ver que dentro desse contexto os portugueses efetivamente começam a participar. A segunda batalha dos Guararapes foi decisiva para a expulsão do invasor. Homens vindo do Rio de Janeiro desembarcaram em Pernambuco para ajudar na luta contra os holandeses. Após intensa batalha, houve grandes baixas dos dois lados. Os portugueses venceram. Com a captura de várias peças de artilharia, além do terreno reconquistado, Portugal conseguiu vencer os holandeses, mesmo com investimentos inferiores aos do inimigo. Em 1654, os holandeses deixaram o Brasil e se instalam na América Central. Aí a gente vê que todo o território que por ora pertenceu a Portugal e depois foi tomado pelos inimigos e volta a ser reconquistado, foi finalmente consolidado. Aqui foi a última aparição, vamos dizer assim, a última anexação holandesa em território brasileiro. E aí, depois disso tudo, dessa guerra toda, os portugueses dominaram novamente o sistema açucareiro, que era altamente lucrativo, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, e em outros também, e continuaram a produção. Entretanto, os holandeses que saíram de Pernambuco, eles se anexaram ali na América Central, e de lá eles começaram a produzir o seu açúcar e ser um concorrente extremamente desleal. Por quê? O açúcar brasileiro ele era de péssima qualidade, e a gente sabe que os holandeses eles dominaram essa técnica. Durante o período que eles estavam presentes no Brasil, eles buscaram estudar acerca do refino do açúcar, e aí começou-se a distribuir, a servir muito bem o mercado europeu, o que trouxe bastante quedas na produção açucareira, uma vez que o principal consumidor, que era a Europa, acabou dando mais crédito, mais atenção para o açúcar holandês, que era de extrema qualidade. Então, de uma certa forma, a invasão holandesa ela chegou ao seu fim pelo fato aí dos portugueses terem reconquistado novamente o território nacional. E como a gente pode ver que ao longo da história do Brasil, não foi só os holandeses que vieram para cá, que invadiram. A gente teve inúmeras outras invasões extremamente predatórias. Lógico, como eu já havia dito nos vídeos anteriores, parte da Europa, ou a grande maioria, não aceitava que esse novo mundo ficasse limitado somente em Espanha e Portugal. Então a gente vê que o Brasil ele acabou sendo atacado, acabou sendo invadido aí por outras nações além da Holanda. E um outro exemplo é a França, que em dois momentos ela acabou invadindo o Brasil. E aqui, no primeiro momento, em 1555, os franceses decidiram se estabelecer no Rio de Janeiro, ao fundar uma colônia a fim de povoar o território e explorá-lo mais tarde. Tal façanha só foi possível após uma união entre franceses e indígenas tupinambás. Tudo o que o líder da expedição, Nicolau Villagaigon, queria. Após diversas ações dos jesuítas, a Confederação dos Tamoios chega ao fim. Na sequência, Mendes Sá, governador-geral do Brasil, expulsa os franceses do Rio de Janeiro, após uma intensa batalha. E aqui, nessa França Antártica, a gente vê que houve
uma estratégia extremamente significativa, importante, para que os franceses pudessem se estabelecer. A gente vê que eles não ficaram por pouco tempo. Eles ficaram de 1555 a 1567, então é um tempo considerável. E aí, qual foi essa estratégia? Eles se aliaram aos Tupinambás, que era uma tribo indígena que era rival dos Tupiniquins. E aí, através disso daí, eles começaram a, a se relacionar, no caso, os franceses, né, começaram a se relacionar com filhas de diversas tribos dos Tupinambás, e aí, quando, vamos dizer assim, pela cultura do indígena, do índio, quando uma pessoa ela tem um relacionamento com alguém da tribo, ela passa essa pessoa que não pertence à tribo, mas que teve um relacionamento com alguém ali de dentro, ela passa a pertencer. E foi aí que os franceses foram ganhando espaço, ganhando território e tudo mais. E onde eles aproveitaram essa estratégia? Na Confederação dos Tamoios. O que aconteceu essa Confederação dos Tamoios? Índios de tribos rivais acabavam se atacando. Eles se atacavam o tempo todo, por território, por isso ou por aquilo outro. E os jesuítas, conforme já foi dito aqui no texto, eles tiveram essa importante ação. Por quê? Porque os jesuítas eles vieram para quê? Desde o início, o intuito deles era catequizar, levar a fé cristã, professar a fé cristã e ganhar um número significativo de pessoas para a conversão. E aí os jesuítas eles defendiam que os indígenas não fossem escravizados, que os nativos fossem catequizados de uma certa forma. E aí eles entraram nessa ação e começaram a tentar pacificar, tentar acabar com esse conflito, como eles conseguiram. E foi nesse período aí em que os franceses acabaram entrando em ação. Mas, depois dessa situação toda aí, desse fato que ocorreu tudo, dos franceses terem invadido aqui, a coroa portuguesa não estava dando tanta importância, vamos dizer assim, pela invasão dos franceses no primeiro momento. Mas depois a gente viu que Estácio de Sá, que era o governador geral do Rio de Janeiro, decidiu entrar nessa para expulsar os franceses. E aí, com a ajuda do seu tio, que era o Mendes de Sá, que era o governador geral, ele acabou expulsando. Entretanto, a gente sabe que Estácio de Sá acabou morrendo aí depois de levar uma flechada, devido às feridas dessa flechada, né? Flecha envenenada. Mas mesmo assim, eles conseguiram expulsar os franceses num primeiro momento, que foi nessa primeira parte aí, conforme já citei. E a gente vê que da primeira invasão para a segunda invasão francesa, existe uma diferença enorme ali. Por quê? No primeiro momento a gente vê que pessoas que invadiram aqui não necessariamente tinham uma certa ligação com a coroa francesa, não necessariamente pertenciam ao governo francês. E já a segunda invasão, a gente vê que foram pessoas amando do rei, amando da coroa francesa, para poder tentar povoar o território nacional. E aí, a gente vê que esse segundo momento é intitulado por França Equinocial. Aconteceu em 1612 a 1615. E aí vamos lá. Depois de fracassarem no Rio de Janeiro, os franceses decidiram atacar novamente o Brasil, mas uma nova região. A esquadra de corsários escolheu atacar o estado de Maranhão. Ao chegar no destino, o líder da esquadra, Daniel de la Touche, decide se estabelecer na cidade de São Luís, transformando-a em colônia francesa. Mas, em 1615, os portugueses conquistam o Forte de São Luís e expulsam de vez os invasores do país. E aqui, novamente, o cunho era o mesmo, sendo que, como eu disse, a primeira invasão, os franceses que vieram não tinham necessariamente uma ligação direta com a coroa francesa, vamos dizer assim, com o governo francês. Mas agora, especificamente nessa segunda invasão, a gente vê que eram corsários, ou seja, o que eram corsários? Eram piratas que eram a mando do rei. Eram piratas, vamos dizer assim, legalizados, né? Não eram piratas independentes, piratas autônomos. Eram piratas que trabalhavam basicamente com o interesse da coroa ou do governo ao qual eles acabam sendo contratados. Então, essas pessoas, esses corsários, eles vieram para cá
e tentaram se estabelecer novamente. E como foi a forma deles? Primeira coisa que eles fizeram, chegaram na região do Nordeste novamente, mas basicamente em São Luís. Por quê? Era uma região um pouco afastada e onde estava tendo problemas, conflitos ali, diversas capitanias hereditárias sendo atacadas pelos indígenas e novamente eles tentaram, de uma certa forma, estabelecer contato com os tupinambás, só que dessa vez os tupinambás começaram a perceber que existia uma forma exploratória por trás disso tudo aí, porque a tática dos franceses estava sendo semelhante com a dos portugueses, que já ao longo da história já vinha tentando explorar os indígenas, tentando fazer com que eles fossem dominados e trabalhassem pesadamente em troca de bugigangas. Então, eles, cansados desse engodo todo, começaram a partir para cima. E foi aí que os portugueses, na figura de Jerônimo de Albuquerque, novamente expulsa, e dessa vez de vez, os franceses do território nacional, e o Forte de São Luís, que acabou se tornando ali a atual cidade de São Luís, estado do Maranhão, acaba de ser conquistado a partir daí. E aí, logo após a expulsão, os franceses decidiram se estabelecer nas regiões das Guianas, que é o país vizinho, né? Hoje, atualmente, a gente conhece aí Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Então, eles acabaram se estabelecendo lá a partir de 1516. Curiosamente, esse país, na atualidade, ele ainda tem um certo controle, ele ainda é controlado, vamos dizer assim, pela França. A França, de uma certa forma, tem um controle indireto ali. E, só para não deixar passar batido, também tivemos a invasão inglesa. Só que a invasão inglesa não tinha um cunho, vamos dizer assim, exploratório. Eles, na realidade, eles vinham para o contrabando, para piratear, para saquear toda a produção que era regimentada aqui no território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê logo mais. Até logo!